as conclusões deste livro. O livro que fala sobre dízimos e ofertas, e as questões que nós vamos abordar, elas dizem respeito às perguntas que nós podemos nos fazer desde que nos tornamos cristãos e desde que começamos a escutar sobre a nossa oportunidade e dever de sermos participantes da contribuição financeira da igreja por meio de dízimos e de ofertas em dinheiro. Bom, as questões que sempre nos vêm à mente seria o seguinte: se por um acaso eu não for um dizimista e ofertante regular, eu estaria em pecado? Eu estaria desobedecendo a Deus? Eu estaria infringindo os preceitos de Deus? Estaria atraindo sobre a minha vida, sobre a minha família, a maldição de Deus? Poderia ser eu comparado a um ladrão, aos olhos de Deus, merecedor do fogo do inferno? Essas questões a gente sempre pode pensar e até relacionar a nossa fidelidade a Deus a quase que exclusivamente essa questão de sermos ou não dizimistas e ofertantes. Nós vamos falar sobre isso e sobre que fundamentos, o primeiro, essas abordagens que nós vamos trazer, a primeira delas é o seguinte: o dízimo ele é uma instituição do período da graça ou do período da lei? Se do período da graça, o que nos leva a crer que os dízimos são anteriores à lei e já então exigidos por Deus, a exemplo dos dízimos que são registrados por duas vezes no período anterior à lei, que é o caso do dízimo que Abraão deu e do dízimo que Jacó prometeu. Então, a primeira análise que nós devemos fazer é exatamente se os dízimos eles precedem a lei e então podem ser considerados instituídos no período da graça. A segunda questão é: se nós concluirmos que os dízimos eles não foram instituídos por Deus no período anterior à lei, ou seja, então eu não podendo considerá-lo como instituído para o tempo da graça, os dízimos que então são exigidos pela lei, eles estariam hoje em conformidade com o que eles eram exigidos pela lei. Os dízimos que são cobrados hoje e do modo como eles são aplicados hoje são os mesmos que são cobrados pela lei e aplicados pela lei. E aí nós teríamos então que avaliar o seguinte: em Jesus ele cumpriu a lei, revogou a lei, aboliu a lei, ele confirmou, ratificou a cobrança de dízimos. O que Jesus fala em todos os evangelhos sobre bens, dinheiros, riquezas, dízimos, ofertas, ganância, vaidade, avareza e coisas do gênero. Então, é outra análise que nós pretendemos fazer também ao longo desses nossos vídeos. Mas não é só. A gente deve analisar também em relação à própria igreja primitiva. A igreja primitiva ela tinha a prática da cobrança de dízimos e de ofertas, a exemplo do que é feito hoje. Ela tinha essa prática. Nós devemos pensar sobre isso também. A igreja dos primeiros séculos, até o século IV, ela tinha essa prática, ela era ensinada sobre o pagamento de dízimos e ofertas, e a partir do século IV, a partir de Constantino, quando surge então a igreja que nós conhecemos hoje, católica, apostólica romana. A igreja católica, em que momento da história ela começou então a cobrar, a exigir dízimos? E sob que natureza? Natureza religiosa ou natureza tributária? Como se a igreja fosse uma participante do Estado. Outra avaliação que nós devemos fazer.
E com a Reforma Protestante, após Lutero, a igreja que surgiu da Reforma Protestante, ela tinha a prática dos dízimos e das ofertas. Há registros históricos que podem nos dizer que sim ou que não. Então, outra avaliação que nós devemos fazer. Então, quando nós chegarmos a essa conclusão de que os dízimos eles são retomados apenas no século XVIII, apenas no século XVIII, após a Reforma Protestante, então, quando ele é retomado, sob que fundamentos, de que modo, e se esses dízimos que foram retomados já a partir do século XVIII, eles são os mesmos que são cobrados hoje pela igreja, possuem os mesmos fundamentos, a mesma aplicação, o modo como ele é trazido para convencer o homem de ser um dizimista são os mesmos que foram trazidos a partir do século XVIII. Todas essas avaliações nós pretendemos fazer nesses vídeos que seguirão, e eu espero que nós possamos pelo menos trazer, assim de modo abreviado, as conclusões deste livro, um livro que a gente trata um pouco mais detalhadamente sobre essas questões. Acaba se tornando um livro denso, porque são muitas informações. Eu vou tentar trazer isso de um modo mais leve, mais objetivo. E, enfim, nós temos, então, uma proposta para quem quer andar segundo os princípios de Deus. Para quem não quer estar fora da vontade de Deus, mas também não quer estar sendo induzido a uma prática que ela não seja bem fundamentada na palavra de Deus. Isso é possível? Isso é possível.